Opa, e aí, beleza? Eu sei que eu andei sumido por algum tempo. Pra falar a verdade, eu não sei nem como é que eu começo esse vídeo. Durante esses meses que eu tive fora, aconteceram várias coisas comigo. E uma delas é relacionada à perda. Eu acabei perdendo uma pessoa muito importante da família. Esse acontecimento já faz um tempinho até, mas isso tirou minha vontade de fazer vídeo. Isso, de alguma forma, sabe, acabou comigo. Bem, mas querendo ou não, a vida tem que continuar. Então, eu decidi gravar um vídeo aqui pro meu canal. Só que o vídeo tinha dado completamente errado. Eu tava planejando fazer um vídeo de O Segredo Além do Jardim. Planejando não, né? Eu tinha feito. Só que o programa que eu uso pra editar, adivinha? Acabou bugando. Então eu acabei perdendo um vídeo que tava quase inteiro pronto. Pois é, né? Então, para não deixar esse canal sem vídeo, eu decidi fazer uma lista de apocalipse zumbis mais difíceis de sobreviver. E para ajudar, eu fiz uma tier list. E para isso, a gente vai analisar os zumbis em si, como por exemplo, velocidade, inteligência e também se eles apresentam mutações. Então, bora que eu vou te apresentar minha tier list. O primeiro ponto que eu coloquei se chama do balacobaco. Esse ponto é facinho de você sobreviver. Você não vai ter quase riscos nenhum e vai ser moleza, cara. Sério mesmo, vai ser muito fácil. O segundo ponto é começando a se preocupar. Nesse ponto, você vai ter que tomar algum cuidado com os zumbis. O nosso terceiro ponto é sobrevivente. Nesse, vai ter chances de você morrer e você vai estar em um apocalipse de verdade. O nosso quarto ponto é sortudo ou sortuda. Nesse daí você só vai sobreviver com sorte. Ou se você for um milionário que tem bastante dinheiro, você também sobrevive. E o último ponto, que é o pior de todos, é o inferno na Terra. Nesse, toda a humanidade morreria e só sobraria os zumbis. Para mim falar dos apocalipse zumbis, eu peguei de jogos, filmes e séries. Mas, obviamente, não vai ter todos aqui, por questões óbvias. E se eu falar alguma besteira aqui relacionado a algum apocalipse zumbi, cara, releve. Porque eu não vou lembrar 100% das obras. E eu vou estar tirando argumentos diretamente do meu rabo. Porque esse vídeo foi feito de última hora. Só para esse canal não ficar sem vídeo. Então, antes da gente começar, se inscreva no funeral. Porque esse canal aqui tá morto. Então, só bora começar. Para começar com chave de ouro, a gente vai começar com os zumbis de The Walking Dead. Os zumbis de The Walking Dead são lentos, são muito burros também, mas algum deles consegue abrir porta, então isso já é um ponto a se pensar. Mas de resto, eu duvido que você morreria para um zumbi de The Walking Dead. Cara, eu duvido mesmo. Só se você fosse encurralado por uma horda ou se você tivesse um ataque cardíaco no meio do apocalipse. Cara, minha avó de 80 anos daria conta de um zumbi desse com um chinelo. Eu sei que você deve estar falando, mas tem uma temporada da série do Daryl que eles injetam alguma coisa no zumbi e eles ficam agressivos. Cara, mesmo assim é fácil de matar. Então, levando em conta a sua experiência com séries, filmes e jogos, eu vou deixar The Walking Dead no começando a se preocupar. Agora vamos para Dead Rising. Nesse jogo os zumbis são lentos, mas porém tem pessoas que o vírus não atinge completamente o cérebro. E por isso acaba as transformando em psicopatas no jogo. Mas de resto, os zumbis são super fáceis de você lidar. E os psicopatas, se você for bom no combate, eu tenho certeza que você ganha deles. Então, eu vou deixar Dead Rising no começando a se preocupar. Agora vamos partir para uma comédia. E quem vai entrar na lista é Shaun of the Dead. Um filme de comédia com zumbis. Cara, não tem muita coisa o que falar desse filme. Os zumbis são extremamente lentos, são burros. Pra você ter ideia, o grupo de sobreviventes nesse filme, eles entram no meio da horda fingindo que são zumbis e os zumbis encaram isso de boa. Pois é, cara. É por isso que eu vou colocar Shaun of the Dead no do balacobaco. Cara, é fácil de sobreviver isso aqui, velho. É muito fácil. Isso daqui é férias comparado aos outros. Agora vamos partir para alguma coisa mais pesada. Vamos falar de Madrugada dos Mortos. Cara, esse daqui a coisa é feia, tá? Os zumbis são rápidos, são agressivos e você vai ter que ser bom em combate corpo a corpo e também saber atirar. Sim, senhor. A infecção demora um pouco para se espalhar no corpo. Questão de horas. Não vou saber detalhado. Então, por essas coisas, que eu vou colocar Madrugada dos Mortos em sobrevivente. Aqui vai ter muito risco de você ir jogar no Vasco, por causa das hordas, então
É por causa disso que eu coloquei. Agora a gente vai falar de um jogo muito injustiçado, que é o Days Gone. Esse jogo foi injustiçado porque quando ele saiu, se eu não me engano, ele apresentava muitos bugs, mas isso foi corrigido com o tempo. Ele é um jogo espetacular, cara. Aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com o Cyberpunk. Mas bem, vamos continuar falando do apocalipse zumbi. Em Days Gone, os zumbis são retratados como frenéticos. Sozinhos, são super de boa de você dar conta. Mas o problema desse jogo em si são as hordas. Diferente de Madrugada dos Mortos, onde os zumbis só correm pra você, e se você se fechar em algum lugar, os zumbis param, aqui é completamente diferente. Aqui não adianta escalar, os zumbis vão escalar também. E eles vão ficar atrás de você com apenas um objetivo, de retalhar em pedaços. E só vão parar quando conseguir. O único jeito de lidar com os zumbis daqui são com armamentos pesados, C4, granadas, balas .50, mas mesmo assim com tudo isso que eu falei, ainda tem chance de você sobreviver, se você ficar em um grupo bom, é claro. É por isso que eu vou colocar Days Gone em sobrevivente também. Agora vamos partir para um filme de zumbi mais novo. Army of the Dead. E cara, esse filme tem um furo de roteiro tão sem vergonha, cara. Nossa, dá até raiva só de pensar, mas eu não vou falar do furo de roteiro aqui. Os zumbis de Army of the Dead são rápidos e são espertos, e geralmente são comandados por algum líder. Mas tem uma coisa no apocalipse de Army of the Dead que me chama muita atenção, que é o tigre zumbi. Cara, se tem um tigre zumbi, tem a chance dos animais serem infectados. Então isso já dobra o perigo. A gente não consegue saber se todos os animais conseguem ser infectados, mas eu tô levando em consideração isso. Então, somados, animais infectados, zumbis rápidos e zumbis inteligentes, isso deixa o apocalipse de Army of the Dead em sortudo, pois apenas com sorte você conseguiria sobreviver. Cara, imagina que doideira, um monte de animal zumbi te perseguindo, tá maluco? Agora vamos falar de um jogo que de uns anos pra cá acabou ganhando muita popularidade. E esse jogo é o DayZ. Pro DayZ eu só vou abordar os zumbis oficiais, não os zumbis feitos em outros servidores, os zumbis originais mesmo. E para analisar esses zumbis, eu analisei como eles se comportam com os jogadores. Eles são rápidos, são agressivos, mas também extremamente burros. E pelo que eu me lembro, eles não sabiam abrir porta, e os jogadores conseguiam enganá-los facilmente. Pelo que eu me lembro, eu não sou um jogador de DayZ. Então, pelo que eu analisei, eles são fáceis de ser enganados e também fáceis de serem finalizados. Então, eu vou colocar os zumbis de DayZ em Começando a Se Preocupar. Mas não me leve a mal, eu não sei como é que tá os zumbis de DayZ hoje em dia, porque esse vídeo que eu tô fazendo é na memória e não tem roteiro. A única coisa que eu fiz pra me ajudar é anotar os nomes dos apocalipse zumbis. E o próximo agora é o Dying Light. Os zumbis padrões desse jogo são lentos, burros e não tem muita ameaça. Mas o problema mesmo são as mutações. Esse que sai à noite, a única fraqueza dele é a luz UV. Eu não lembro muito de Dying Light, mas eu acho que se você combinar a luz UV e você tiver um combate corpo a corpo excelente, você consegue dar fim nessas criaturas. O único problema é quando elas se juntam em grupo, mas eu acho que dá sim pra você sobreviver. Então eu vou colocar Dying Light no rank de sobrevivente. Agora eu vou colocar um aqui que a coisa é feia, tá? É bem feio mesmo. Vamos falar de Left 4 Dead. Cara, aqui os zumbis são rápidos, mas o foco não é nem mesmo nos zumbis normais, são as mutações. O jogo é repleto de mutações, uma mais abominável do que a outra. Se eu não me engano, as mais memoráveis são a Witch, que se eu me lembro bem, era um zumbi que ficava chorando no meio da fase. É sério, cara, esse zumbi dá calafrio só de lembrar. E o outro era o Tank, um zumbi que não sobrava nada na frente dele. Ele derrubava a parede, carro e o que tiver pela frente. A única coisa que essa abominação tinha era um pico de adrenalina insano e uma vontade de te matar. Cara, na minha opinião, eu acho que não tem como a humanidade sobreviver a Left 4 Dead. Mas eu sei que você deve estar pensando, mas os personagens de Left 4 Dead, eles lutam contra hordas de zumbi e também matam essas mutações. Exatamente o que você falou, os personagens de Left 4 Dead, com a ajuda de um roteiro. Eu duvido que pessoas da vida real conseguiriam lutar contra hordas de zumbi e também outras mutações no meio. E é por isso que eu vou colocar Left 4 Dead em Inferno na Terra. E cara, tá tudo bem se você não concorda comigo. Cada um tem uma opinião, entende? O importante é ser feliz na vida. Agora eu vou falar de um aqui que eu duvido que você iria adivinhar que estaria nessa lista. Plants vs Zumbi. É isso mesmo que você acabou de ouvir, você não tá ficando louco.
Agora eu vou pro meu motivo por que eu coloquei Plants vs Zumbi aqui. Os zumbis de Plants vs Zumbis são lentos, mas porém são muito inteligentes e eu não tô nem brincando. Vocês já chegaram a ver as coisas que os zumbis conseguem fazer? Cara, é armadura, são robôs, algumas armas tecnológicas, cara, é simplesmente insano. A inteligência é o ponto forte deles. Tá, mas plantas dão conta desses zumbis? Não, mas mesmo assim é muito foda, é por isso que eu coloquei aqui. Agora parando pra pensar, eu estaria ferrado, porque aqui em casa não tem nenhuma planta. Quer dizer, tem um pé de mandioca, mas o que eu ia fazer com um pé de mandioca? Vamos colocar Plants vs Zumbi em sobrevivente. Eu acho justo. Agora vamos pra mais um. E cara, esse daqui se eu não colocasse na lista ia ser um pecado gigantesco. Eu tô falando de extermínio. Vamos analisar os zumbis de extermínio. Eles são extremamente rápidos, andam em grupo, são extremamente agressivos. Mas eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito em extermínio. Cara, eu gosto muito mesmo e eu queria que eles adaptassem isso em tudo. Que é o jeito que você consegue se infectar em extermínio. Cara, pra você ter ideia, se o sangue do zumbi espirrar ou no seu olho, ou na sua boca, ou em algum lugar que você esteja machucado, acabou. Você já vai virar um zumbi. E eu não vejo ninguém seguindo essa lógica. Então, pelo carinho que eu tenho desse filme, eu acho que eu vou deixar em sobrevivente. Eu acho justo. Eu acho que é uma coisa bem justa, pra falar a verdade. Agora vamos falar de uma franquia que é amada por muitos e que também nocauteou o David Jones. Eu criei sexo! Isso mesmo, galera. Resident Evil. Mas eu quero falar do apocalipse de Resident Evil como um todo. Pra você que não sabe, no mundo de Resident Evil não existe só um vírus. Existem vários. E esses vírus conseguem infectar praticamente tudo à sua volta. Animais, insetos, humanos, sem falar nos experimentos bizarros que a Umbrella cria. Por causa disso, o universo de Resident Evil é uma bagunça, velho. Eu acho que dificilmente a humanidade sobreviveria ao universo de Resident Evil. Então por isso, eu vou colocar Resident Evil em Inferno na Terra. E agora, pra acabar esse vídeo, porque eu não tô aguentando mais falar de apocalipse zumbi, o queridinho de muita gente, The Last of Us. O apocalipse em The Last of Us aconteceu através de fungos. Se eu não me engano, esses fungos só pegavam em insetos, mas acabaram evoluindo para humanos. Os zumbis mais comuns em The Last of Us são os corredores. Como o próprio nome diz, eles correm. Ah, vai mesmo? O que deixa o apocalipse de zumbi de The Last of Us perigoso é a evolução desse fungo. O fungo pode evoluir para se adaptar nos ambientes. E por isso, os zumbis podem ter uma evolução, como instaladores, baiacus e o zumbi mais foda que tem em The Last of Us, o Rei dos Ratos, que meio que é um monte de zumbis que se juntaram. E não, isso não é a sua sogra. Mas o que torna o apocalipse de The Last of Us difícil de sobreviver mesmo é porque o fungo se espalha pelo ar e pelos alimentos. Cara, eu tô em dúvida em qual ranking que eu coloco The Last of Us, ou sobrevivente ou em sortudo. Cara, pior que eu não sei, velho. Eu acho que eu vou acabar colocando em sortudo, porque o vírus se espalha pelo alimento, velho. E, sei lá, eu acho que isso é meio difícil de sobreviver. Mano, é isso. Eu acho que já tá bom por aqui. É assim que ficou minha tier list. Até que não ficou tão ruim, né? Se você não concorda com alguma coisa, sinta-se livre em comentar. Eu prometo que eu vou ler todos os comentários com muito carinho. E com certeza, é claro que faltou Apocalipse Zumbi aqui. Não tem como eu colocar todos, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. E eu não aguento editar muita coisa. E antes que eu encerre esse vídeo, não, eu não pretendo abandonar esse canal. Eu só precisava de um tempo pra mim, sabe? Pra mim me organizar. E mesmo agora, se eu demore pra postar um vídeo, saiba que eu não vou abandonar esse canal. Ele é como um refúgio pra mim, sabe? Nele eu consigo colocar ideias, pensamentos, então é como se fosse quase uma terapia pra mim. Ajuda muito. Bom, galera, o vídeo chegou ao fim. Espero que todos fiquem com Deus e sigam seus objetivos na vida. Então até a próxima e fui! Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. Cara.